Sócio pode expulsar outro sócio? A resposta é sim. Então, se você tem dúvida ou quer saber como que isso funciona, se você quer decidir sobre como expulsar o seu sócio, se você quer refletir se é você que está correndo risco de ser expulso da sua própria sociedade, esse vídeo é para você. Porque nós vamos abordar agora sobre o que é falta grave, como é que funciona as previsões no contrato social, ou melhor, como que isso deve estar estruturado através de um acordo de sócios. E se você quer saber um pouquinho mais de acordo de sócios, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo como que um acordo de sócios poderia ter salvado uma empresa que a sobrinha quebrou essa empresa com a morte do pai. Como que funciona a decisão de maioria e outros assuntos que eu vi que é um assunto muito importante. Por que que isso importa? Se o Brasil estivesse numa época de prosperidade, de austeridade, de juros baixos, dificilmente a gente estava tendo tanta busca ali naquela. Talvez você tenha chegado aqui assim, né? Como excluir o meu sócio? Fui excluído e agora, né? Tantas e tantas buscas, porque quando está tudo bem economicamente, por consequência, salvo raras exceções, a empresa vai bem, os sócios relevam alguma coisa e por quê? Porque está dando dinheiro, está dando lucro, está tendo pelo menos EBITDA, né? Capital, geração de caixa, né? Capital sempre circulante que dá para pagar um prolabore, etc, etc. Então, se você está assistindo esse vídeo, já se passaram alguns anos, hoje, em 2026, o que a gente vê? Grandes empresas pedindo recuperação judicial, grandes empresas indo para o Paraguai, brasileiro tentando trabalhar ilegalmente num país que disse que não tem direitos trabalhistas, ou seja, lá nos Estados Unidos, e a gente não vê o contrário. Aliás, você também acha que eu devo fazer um vídeo por que países que não têm direitos trabalhistas, os brasileiros vão lá trabalhar fugindo dos direitos que aqui tem? Será que temos tanto direito assim? Mas enfim, o assunto de hoje é sobre excluir o sócio. A gente não pode esquecer que o sócio nada mais é que um empregado da própria empresa. Quem tem sócio tem patrão. Se você não tem sócio, você também é empregado da sua própria empresa, não é mesmo? Com a diferença que você paga todo mundo primeiro, ou pelo menos deveria pagar todo mundo primeiro, e pagar a si próprio se sobrar dinheiro no caixa, né? Pois bem, como acontece de excluir um sócio da sociedade? Somente por falta grave. Porque morte não é exclusão. Morte foi Deus que excluiu ele naturalmente, né? Ou por outras vias. Né? Nada acontece à vontade de Deus. Mas, tirando esses casos, né? Falta grave em que o sócio cruza os braços, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, mas comete uma falta grave, é o único, talvez, motivo para que os demais sócios excluam ele da sociedade. O Código Civil, no artigo 1085, prevê, eu vou ler o texto de lei, ressalvado o disposto no artigo 1030, quando a maioria dos sócios representativa de mais da metade do capital social. Presta atenção, não adianta uma minoria querer excluir, né, um sócio, até pode, mas tem que estar lá no acordo de sócios. Eu estou falando aqui a regra geral, né, da lei. Mais da metade do capital social é entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa. Vamos repetir. Pondo em risco a continuidade da empresa. Ou seja, não é qualquer faltinha grave, né? Não é chegar bêbado, muito louco numa segunda-feira cedo que vai ocasionar a sua exclusão da sua empresa. Embora isso não é muito bom, né? Não é muito bonito. E em virtude de atos de inegável gravidade. Poderá excluí-los da sociedade mediante alteração direta do contrato social lá na junta, desde que prevista neste contrato social a exclusão por justa causa. Então vocês viram aqui que tem essas regras que, resumindo, se você está com aquele contrato social padrão da junta comercial, e por que muitas vezes padrão da junta? Porque senão não passa no registro, só os contadores
sabem o parto que é, às vezes, passar um contrato social, um estatuto, um ato societário nas nossas juntas comerciais. Aqui no Paraná, não. Aqui no Paraná, o pessoal, os vogais são excelentes, técnicos. A Junta Comercial do Paraná é muito ágil. Parabéns, Junta Comercial do Estado do Paraná. Mas olha, eu gostaria de falar o mesmo da JUSCESP de São Paulo, gostaria de falar o mesmo da JUSESC de Santa Catarina, mas isso também, se você achar que... Faça um vídeo sobre os problemas que você tem em todas as juntas comerciais, pelo menos a maioria dos estados a gente aqui no escritório atua, né, com o direito societário. Deixa aí nos comentários, que quem sabe eu não faço um vídeo sobre isso, né? Mas vamos lá. O que seriam exemplos de falta grave? Então vamos lá, o mais básico. O sócio mete a mão no caixa, mete a mão no cartão corporativo e vai fazer compra, vai passear na Disney, por exemplo, e a empresa não vai nada bem. Porque se a empresa não vai nada bem, ela não está tendo lucros, logo ela não, os sócios não poderiam reter os lucros que ele gastou, né, antecipadamente a esse título, né? Então, desviar recursos patrimoniais da empresa. Vender um automóvel, dar de entrada no automóvel do departamento de vendas, por exemplo, ou da logística, um caminhão, para comprar um BMW, um Porsche. E isso ocasionar, né, a continuidade da empresa. Lembre-se sempre disso. Então são realmente casos muito extremos. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Quando? Numa época como nós estamos passando hoje, em 2026. Outro exemplo, né? Concorrência desleal com a própria sociedade. Né? Abrir uma outra empresa com todo o know-how que nós temos, ainda que ocultamente. Então, por exemplo, a filha, o cunhado, o genro vai lá, abre uma outra empresa numa outra cidade, por exemplo, e invade o mercado da empresa em que esse sócio participa, tem lucro. E essa empresa, por consequência, por exemplo, toma um cliente muito grande, toma um fornecedor estratégico e essa empresa tem a sua continuidade comprometida. Então, eu dei dois exemplos aqui que são mais práticos, né, de serem, mas existem muitos outros, né? Sabotar as decisões sociais, por exemplo, se vamos vender um ativo para compor o caixa intencionalmente, né? Então, não sabota essa decisão social, por exemplo, porque tem um interesse, por exemplo, de ir lá e comprar o imóvel mais barato ainda no outro momento, quando a empresa realmente estiver com problema de fluxo de caixa, né? Claro que tudo isso tem que ser provado, mas é uma falta grave. Tem outra coisa, ocultar informações importantes, né? O que seria uma informação importante? Um fornecedor estratégico vai parar de nos fornecer. Um cliente estratégico está em vias de pedir recuperação judicial. O sócio, inegavelmente, por proximidade com os donos, por não sair da empresa, defere o crédito, manda um monte de mercadoria para esse cliente e a empresa venha a ter a sua continuidade comprometida porque não teve esse recebimento pelas suspensões, e isso está acontecendo muito hoje no Brasil, infelizmente, a suspensão de todos os processos de execução em recuperações extra ou judiciais, né? Judiciais ou extrajudiciais. Então, ele teria essa informação e não deu. Falta grave tem que ser aquela conduta que viola a integridade patrimonial da empresa. O que é integridade? Imagina, a empresa tem pilares, né? E se você tira um pilar, de repente ela continua de pé com 3. Mas se você tira um pilar e danifica o outro, a empresa vai ruir. É a mesma coisa. A falta grave tem que ser esse exemplo do castelo mesmo desmoronando. Por quê? Porque senão ficaria muito fácil, a gente daria margem a egos, a interpretação de rixa pessoal, que não tem nada a ver com excluir um sócio porque o outro sócio quer, e sim porque a empresa teve a sua continuidade comprometida. Mas é importante que isso esteja previsto lá no contrato social. Por quê? Para fazer da forma mais rápida, prática, que é ir lá e alterar
simplesmente na junta, isso só se achar que foi preterido, se só se achar que não teve o direito de ampla defesa, é ele que vá para a justiça. A empresa não para por causa dessa exclusão. E é claro que você precisa ter uma assessoria, não é simplesmente ligar para o contador, olha, eu decidi aqui que votamos e queremos decidimos excluir o João, meu sócio da sociedade. Ele é minoritário, eu já votei e eu quero que você exclua aí e mande para a junta comercial. Sem um contrato social estruturado, você vai dar com os burros na água, né? Então, por isso que é importante o contador criar um contrato social robusto, moderno, com essas previsões, ter uma assessoria societária ou o advogado de confiança da sua empresa buscar uma opinião robusta com relação a isso. E o principal, prever isso em acordo de sócio quando tudo vai bem. Porque imagina falar destas questões agora que o navio transatlântico está com rombo no casco e a bomba que está jogando essa água para fora está prestes a parar. Então, fica mais uns 10 minutinhos, porque se você chegou até aqui, é importante que você tenha a clareza de que não é simplesmente não quero mais brincar. Quero que você saia da empresa. Não é assim. Então, primeiro passo, tem que ter deliberação social. Ah, mas eu só tenho um sócio e somos meio a meio. Sem um acordo de sócio, vai ser muito difícil você conseguir essa exclusão. Meio a meio já não passa na junta, com certeza, né? Eu, pelo menos, nunca vi. Se você já viu acontecer meio a meio, ir lá e deu tudo certo, manda para mim aí que eu quero estudar junto qual junta fez isso e em que situação, né? Tem que ter um procedimento, tem que ter uma ata notarial, por exemplo, com um tabelião que já passou várias escrituras para vocês dois, né? Que é aquele tabelião de confiança de vocês. É muito importante ter esse registro. Por quê? Porque lá na frente tudo pode ser revertido judicialmente, né? A exclusão de um sócio é mais grave que uma justa causa aplicada no mal empregado. Você precisa estar amparado de ampla documentação financeira, técnica, né? Você precisa demonstrar principalmente para esse sócio que ele precisa reverter talvez uma atitude que ele teve com dinheiro no caixa, sem que isso implique em diluição de você, por exemplo. Você sabe o que é diluição? Tem dúvida de se um sócio aporta dinheiro e dilui o outro, o que é isso? Eu respondo assim que eu leio o seu comentário. Mas vamos lá. O procedimento de exclusão de um sócio tem que ser seguido de deliberação de ata, tem que mandar para a junta comercial com certeza, né? E geralmente é o mais rápido. Porque sem essa via prevista em contrato social, acordo de sócio, só resta a exclusão judicial, com base única e exclusivamente no juízo, né? Juízo, aquela decisão, aquela leitura de um juiz que tem milhares de processos e que quase sempre nenhuma atividade robusta ou inúmeras atividades em direito societário e resolução de conflitos de sócios. Por quê? Porque tanto na justiça comum como na exclusão essa judicial, não é porque o sócio foi excluído que ele não tem direitos. Ele deve reparar o dano? Sim, ele deve reparar o dano. E essa reparação, se for o caso, tem que sair do quê? Da apuração de haveres dele. O que é a apuração de haveres? É aquilo que ele tem para receber ou não se a empresa fechasse. Simples assim. A empresa tem 100 milhões de patrimônio, deve 90 milhões, tem 10 milhões de patrimônio, que pode ser ativos, pode ser dinheiro em espécie, né? Pode ser moldes, inventos, enfim. Aquilo que a empresa tem acima de suas dívidas. Ah, mas a empresa só tem dívidas que superam em muito patrimônio. Ok, ele inclusive vai precisar responder dentro da sua responsabilidade social e se aquele ato também não culminou em todas essas dívidas. Aí é uma decisão muito complexa. Mas enfim, o sócio tem direitos, mesmo que excluídos.
O sócio excluído tem direito de defesa. É muito importante você dar oportunidade para o seu sócio antes de excluir ele. Primeiro, poxa, vocês são sócios. Segundo, às vezes ele resolve com dinheiro e está tudo bem. E depois vocês veem isso, ou compra a minha parte ou vende a sua, vamos resolver um problema de cada vez. Né? Eu vejo isso todo dia. Já chegaram clientes aqui, quero excluir meu sócio, quero isso, quero aquilo. E depois, com a nossa intervenção, com o nosso olhar de fora e frio, mas para que você vai excluir um sócio que manja tudo da sua operação, que manja tudo... Vamos chamar ele aqui, demonstrar que as atitudes dele deu prejuízo, ver se ele topa reparar os danos, ver se ele topa reinvestir dinheiro, ver se a gente dá um prazo para ele primeiro resolver isso, e aí sim, não ocorrendo isso tudo registrado em ata, ele é excluído. Mas vale um mau acordo do que uma boa briga e, o pior, uma relação societária que geralmente começa de amizade, né, de confiança, destruída, né? Porque a gente leva desse mundo preces, saudades e alegria. E jamais raiva, pontes que destruímos e não poderemos passar de volta. Né? Mas enfim, em casos mais extremos, né, eu vou te dar a última chance. É possível pedir a exclusão cautelar. Olha, eu quero apurar isso judicialmente, mas é um sócio que tem a mão no caixa, então afasta ele cautelarmente. A justiça tem inúmeras decisões que, devidamente comprovado, atitudes, por exemplo, usuários de drogas, né, que antes eram muito bons administradores, tudo, aí por problemas psicológicos, depressão profunda, começa a usar droga, enfim. Tendo todas essas provas, a justiça sim tem afastado o sócio, tem nomeado administradores judiciais para que a empresa cumpra o seu papel social de manter empregos e renda. Eu sempre falo aqui que o mais importante é a empresa. A sua empresa não é tão sua assim se ela emprega muita gente, gera muitos impostos, cria na comunidade civilidade. A má gestão pode responder independente da continuidade dessa empresa ou não. Eu nunca vi acontecer com tanta clareza assim, mas a lei permite. E como se proteger? A sociedade vai virar um campo de guerra. Então você precisa ter um contrato social bem feito, você precisa ter um acordo de sócio, que você vai chegar nele e dizer, olha fulano, fazer isso, chegar embriagado, chegar sob a influência de substâncias entorpecentes, não entregar relatórios, não cuidar da manutenção preventiva, por exemplo, né? Pena, reparação do dano, pena mais gravosa, exclusão automática e apuração de haveres. Como vai ser essa apuração de haveres? A empresa tem 120 dias para apurar haveres, dar à vista para o sócio conferir se é aquilo que vale ou não, e pagar em 24 vezes com correção de inflação, por exemplo. Isso tudo tem que estar no teu contrato social. Ou no seu acordo de sócio, que às vezes, aquilo que eu disse, a junta comercial não registra contratos sociais muito modernos e completos, né? Já vi isso acontecer. Por quê? Isso tem que acontecer na sua sala de reuniões, ali na sua sala da diretoria. Isso não pode vazar também para o mercado, que pode ficar com receio de comprar de você, com medo de você não entregar. Né? Então, se você chegou até aqui, anota aí um checklist para que você proteja a sua empresa e para que você, precisando de uma atitude drástica dessa, exclua o seu sócio. Contrato social bem feito, cláusulas claras, procedimentos de como isso ocorre, desde a notificação até a apuração de haveres, bem definidos. Um checklist dentro do checklist, né? Documentação e ata. Documentação robusta das provas, da análise histórica para trás e como que aquilo culminou numa derrotada da empresa, né? Comunicações claras importam em sentenças arbitrais ou judiciais claras também, né? E, para isso, você precisa de uma assessoria jurídica. Então, se você estiver passando por essa situação de querer excluir um sócio, primeiro, respira. Às vezes é cabeça quente, é dificuldade, e se ele chegou até aqui como seu sócio, ele tem o seu valor. Se você está com medo de ser excluído, porque sabe que está devendo no cartório, porque sabe que causou alguma coisa e isso vai aparecer, chama o sócio.
conversa. Pelos mesmos motivos, vocês chegaram juntos até agora. E mesmo em circo pegando fogo, é possível criar um método de agora para frente para que essa situação ou termine menos ruim, ou seja, a exclusão aconteça da forma menos drástica possível, ou daqui para frente vocês se resolvam isso aí. Então, é o vídeo de hoje. Se você tem mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.